Eu sou João Pedro Romanelli. Eu sou Gabriel Machado. Eu sou Donizete Tobias. E hoje a gente preparou um vídeo para falar sobre o livro Mediosfera, Meio, Imaginário e Desencantamento do Mundo, da autora Malena Contreira, para a disciplina de Teoria da Comunicação. Somos alunos do primeiro ano de jornalismo. Bom, a partir de uma aspas que a gente consegue tirar do livro, a autora define a mediosfera é caracterizada por uma geração de conteúdos a partir desse processo centrado na produção do máximo de emissão e do mínimo de sentido. Mas o que é mediosfera, afinal? Mediosfera vem da concepção de noosfera, que é o estudo dos seres de espírito, ou seja, das coisas, dos imaginários que regem a nossa sociedade. crenças, fés, religiões. A princípio eram as primeiras noções de noosfera. Exato. E a mediosfera está inclusa nisso, como a parte que a mídia atua nesse conceito. Esse fenômeno comunicativo ele é muito atual e ele conversa muito com a forma que a gente vive de consumo e capitalismo e da forma que a mídia se relaciona e as nossas relações sociais estão estabelecidas nos meios digitais. Exato, porque afinal, com a cibercultura, a mídia nunca esteve tão presente como é hoje. Somos a cada momento bombardeados com informações, fotos, telas, por qualquer lugar que nós andamos, até se nós não quisermos ter esse acesso. E essas informações chegam com mais do que nós podemos armazenar. É o que acontece também no mundo dos influencers, quer dizer, sempre tem um vídeo novo, sempre tem um vídeo por dia, até mais às vezes, e sempre com coisas vazias, coisas fúteis, que não alimentam a nossa cultura ou algo assim. Como o Donizete falou, é o máximo de emissão e o mínimo de sentido. Essa é uma aspas que a gente retirou do texto e representa bem o papel dos influencers, em que todo dia tem vídeo novo e com conteúdos não tão pensados assim. Isso faz parte do desencantamento do mundo, de que a gente perde esse apego com as coisas de sentido, de sentir as coisas, de ter fé, de sentir o mundo e começa a pensar de uma forma mais lógica, um raciocínio lógico, de ter views, de ter um conteúdo bombando e ter sempre mais vídeos. É quase como se nós unicamente nos importássemos com a nossa imagem, com o que vai ser vendido. Quer dizer, com quem vai nos assistir, como isso vai chegar nas pessoas. Isso não faz tanta diferença mais. O que faz mais diferença agora é o capital, quer dizer, a moeda. E com isso as empresas passam cada vez mais a investir em canais, em pessoas, e cada vez mais os influencers surgem com as facilidades do mundo digital e acaba sendo um excesso, um bombardeio de informações mesmo. E informações que nós não necessariamente conseguimos digerir. Por exemplo, você sabe, por exemplo, quantos vídeos você vê em um dia, ou o que você vê, por quanto tempo você passa, se você interpreta ele. Não, porque o que importa é o número, é a quantidade, e vai ficando cada vez mais raso. A mídia está sempre brigando pela sua atenção e fazendo com que você esteja sempre assistindo ali, como se fosse uma sociedade de espetáculo e você o espectador. Você sempre vai estar assistindo conteúdos novos e pensando em novos conteúdos. Afinal, como diz Jung, numa citação que a própria Malena usa no livro, temos de concordar que somos destinados também a sermos gerados pelos seres que geramos. Então, a mediosfera não necessariamente parte dos meios de comunicação, das empresas, enfim. Ela está dentro da gente e nós somos parte vital disso. É aquele lance de que, tipo, se você tiver um Instagram, fizer um story, sei lá, ter 5 seguidores, você está sendo influencer, Você está expondo alguma para coisa. 5 pessoas, mas está expondo, sabe? Sim. E esse papel de influencer, ele é muito mais fácil você ter esse acesso, né? Como a gente está falando, do seu celular, você pode criar diversas redes sociais e fazer um papel nessa mídia, só que você tem uma representatividade muito grande e às vezes não tem a responsabilidade para ter essa influência. Isso começa a ficar perigoso. Até porque são pessoas que, em tese, são tidas comuns, por exemplo. Não é alguém que tem um preparo, não é alguém que fez um estudo sobre algum assunto, assim. Ela vira famosa meio que na espontaneidade. Nem sempre tem uma assessoria por trás, nem sempre tem todo esse assunto, todo esse envolvimento. E vocês perceberam que começa a rolar uma problemática com esse imaginário de quem consome, né?
De, tipo, a pessoa tá lá vendo essas pessoas comuns, mas que são influencers, vivendo a vida comum dela. Só que o que ela vê da vida é só o que tá no Instagram ou o que tá no YouTube, então... Só o que ela passa para as pessoas. Então começa a ser uma noção diferente de vida e a pessoa começa a ser afetada por isso, né? De identidade. Sim, começa a criar um padrão. Ou seja, começamos a pensar nossa vida baseada no que essas pessoas vivem, de tanto que a gente está imerso nesse conteúdo. E assim a gente começa a criar concepções de que temos que ser assim, temos que ser desse jeito para ser aceito, enfim. Um lance que ameaça a forma que a gente entende de cultura. Exatamente como o Donizete falou. E o processo de devorar, né? Dessa imagem começar a devorar a nossa concepção de mundo. E também a dos próprios influencers, né? Eles serem dominados pela imagem de ser um influencer, até né? se cegando às vezes também. Eles acham que eles têm um poder que, enfim, eles acham e são colocados num pedestal como se eles fossem, por exemplo, grandes celebridades, o que alguns são, outros não, muitos influencers, mas e que eles podem falar, podem se colocar da forma que você quiser, que vai ter o respaldo necessário, às vezes fazem um conteúdo cada vez mais empurrado e mais simplificado. E o que importa também, até como o PP falou no começo, é que a quantidade se contrapõe na qualidade. É aquela de um vídeo sempre novo e nunca nada, tipo, útil assim, talvez, pra nós. Que as pessoas vêm pra passar uma marca e assim vai. E tudo é tido como entretenimento, né? A gente está a todo momento buscando entretenimento, buscando êxtase, o prazer. Assistir, tipo, deixando as pessoas decidirem pela gente, tipo, a gente Sim. só assiste, sabe? A gente, Sim. esse momento que ele falou de entretenimento, tudo que a gente não relaciona com responsabilidade, trabalho, é diversão, sabe? Sim, sim. E como diz a Malena num trecho do livro, a midiosfera traz também em sua natureza a tendência de abrigar tudo que seja entretenimento, dessa forma de histrionismo da diversão. Então, é o lance que ele, resumindo, a mediosfera começa a brincar com o nosso imaginário, né? Não a mediosfera, mas os influencers começam, esse papel começa a brincar com o nosso imaginário. O imaginário que é uma coisa real, né? Não é uma coisa que não é sólida, não existe. O nome é imaginário, mas é porque está na nossa imaginação, mas... Tipo, mesmo assim não deixa de ser real. Porque ela tem influência na vida real, né? Ela tem consequências reais na vida. Como a bolsa de valores, é uma coisa imaginária, mas é real. Tem consequências reais no mundo real. E esses influencers começam a mexer com o imaginário das pessoas. E a própria midiosfera, ela tende só a expandir. Ela não se caracteriza por o que a gente vê como mídia, por exemplo. Mídia, TV, canais, jornais, enfim. Todos nós somos uma midiosfera. Todos nós fazemos parte de uma midiosfera. Ou seja, se porventura o jornalismo passe a ser menos lido porque as pessoas buscam outros conteúdos pela midiosfera, ela continua crescendo. Busca outros conteúdos pelas redes, ela continua crescendo. Porque até como o nosso entrevistado, que depois a gente vai colocar no vídeo, ele cita, o Leonardo, ele diz sempre que a midiosfera é uma coisa dominante. Ela diz sempre que é uma coisa autônoma. E que as pessoas tendem sempre a se render para ela. Quer dizer, ela vai dominar os meios, ela pode dominar os meios digitais. Ela seduz, né? Como um consumo, né? Exatamente. Como se a gente fosse produto, os influencers produto, tudo é produto, e isso pode ser moldado, né? Ele molda e é moldado. Sim. Os influencers acham que, e nós também acham que somos produtores, mas a gente acaba sendo um produto. Produto do quê? De quem está vendendo pra gente. A internet faz com que a gente consiga consumir numa velocidade muito rápida. Ou seja, por exemplo, para comprar um celular novo, que na verdade todos têm a mesma função, que é falar no telefone e tirar foto, mas sempre buscando algo além, sempre buscando algo que a gente acha que seja diferente, que acha que seja mais... Porque sempre é passado pra gente como uma coisa necessária, assim mesmo. Sempre é passado pra gente como, sei lá, talvez pela mídia, talvez pelos próprios influencers, que é uma coisa necessária, a gente se atualizar para ser aceito, para ter sempre melhor status. E a midiosfera passa bastante isso também, porque as mídias sempre acabam visando somente o lucro. E o lance é que não é uma crítica nossa direta a influencers ou a gente, porque a gente faz parte disso, como o Gabriel falou. Isso é uma análise da autora
da sociedade contemporânea, das relações sociais, de como essas mediações acontecem. E esse bombardeamento de conteúdo, de informação, de consumo, tudo muito rápido, tudo muito intenso, que a gente não sabe digerir, ele vai tendo influências muito claras no nosso cotidiano. Como diz a autora, até nos âmbitos da comunicação, o papel das emoções ficou muito negligenciado. Ou seja, vamos deixando cada vez mais de lado o afeto, a vida como ela é. Relações pessoais, né? Essas relações pessoais, e isso se reproduz, e é um processo sem fim, né? De se reproduzir. É um ciclo, né? E ela diz, a Mediosfera diz que ela só tende a aumentar, com mais investimento, novas tecnologias, maior desenvolvimento, enfim. É o lance da gente endeusar a tecnologia, né? Sim. De, tipo, um exemplo muito grande é o da Apple. Vou até botar uma foto aí de uma loja da Apple nos Estados Unidos. Parece até um templo, uma coisa bem religiosa, sabe? Tipo, como se aquilo... O Steve Jobs é Deus, sabe? Pra muita gente. A gente vai deixando as referências que nós tínhamos antigamente, que é religião, que é nossas concepções, nossas ideologias, e vai se faltando, vai endeusando a tecnologia, os criadores dessa tecnologia, tanto que o consumo, tanto que nós vemos, por exemplo, quando lança um iPhone novo, alguma coisa assim, fica uma fila enorme, sendo que a função é basicamente a mesma que o antigo. De fato, não é uma coisa extremamente necessária. É uma Você atualização. mudar de um iPhone 7 para um iPhone 8 ou para um 9. E são semanas de fila e... Enfim, a gente recebe muito mais informações do que a gente pode armazenar. E rola um lance da gente subestimar o poder de ação do nosso imaginário, de que como ele pode moldar nosso pensamento e a forma que a gente vê o mundo, né? De como o inconsciente, né, a psique, consegue fazer a gente enxergar o mundo de certa forma que com certeza tem influência desse bombardeamento de informação, de imagem, e isso muda a nossa forma de pensar. E nós não damos a necessária, nós não vemos como um problema necessariamente. Nós estamos totalmente atrelados aos meios e à mercê deles. E não vemos como nós deveríamos ver, né? O fato é que a gente dorme com o celular do lado, acorda com o celular do lado, come com o celular do lado, vai no banheiro com o celular do lado, e a gente está sempre recebendo informação. E a gente gosta de receber informação, né? Essa informação seduz a gente. A imagem, um vídeo novo. Sempre uma tela na nossa frente. Sempre uma coisa extremamente nova e que chama a nossa atenção, né? E até pensando por essa linha, os conteúdos vão ficando cada vez mais breves, cada vez mais esquecíveis. Esquecíveis, por exemplo. Assim, Efêmeros. Você não lembra, por exemplo, do que você ouvia um ano atrás de musical, ou que você viu, um vídeo que você viu uma semana atrás. Será que uma música tipo do Queen consegue durar 40 anos, tá ligado? Será que hoje em dia uma música consegue durar pros próximos 40 anos? Exato. Ou um vídeo consegue... Um filme. Enfim, a gente tentou usar a lógica contra a lógica, fazer um vídeo pro YouTube, pensando em trazer um conteúdo que seja realmente utilizável, uma coisa que vai fazer diferença na sua vida. E se isso fez realmente diferença, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os amigos, ou sei lá, não faz porra nenhuma, porque eu não quero view, eu quero te passar só conhecimento, entendeu? E é isso. Muito obrigado. Vou botar isso em off, preto e branco. Vamos comer um McDonald's, tá show?